Vamos estar orando então pelo nosso preletor da manhã. Senhor Jesus, nós queremos lhe agradecer, Pai querido, por esse privilégio, a oportunidade que nos dá estarmos aqui na sua casa nesta manhã para aprender das tuas verdades, da tua palavra. Usa o teu filho com poder, com graça, sabedoria, revelação da tua palavra, para que nesta manhã sentimos a real presença do seu Espírito Santo em nossas vidas. É o que eu lhe peço e eu já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz nesta noite, diga glória a Deus nesta manhã. Vim alegre à casa do Senhor. Uma alegria na minha alma de poder estar na presença daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Todos têm a revista da Escola Bíblica Dominical? Glória, vamos ler então. Uma lição de humildade. Palavra grandiosa esta, humildade. Texto áureo vai nos dizer assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A verdade prática vai nos dizer: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Nossa leitura bíblica em classe. Vou ler o primeiro versículo, gostaria que os irmãos lessem novamente os demais, para nós ficar guardado na tábua do nosso coração, gravado esta mensagem desta manhã. Ora, é João 13, do 1 ao 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto Iscariote, o traísse. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. Irmãos, queiram estar assentados nesta manhã, mas não deixe de adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. A nossa introdução, ela vai dizer, nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 3 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através de seu exemplo, a importância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Palavra-chave desta lição, deste dia, é a palavra humildade. E eu fui procurar qual o significado desta palavra que a gente ouve muito, irmãos, e às vezes pouco praticamos. E isto se torna um mandamento bíblico para todo aquele que ama e serve a Deus, deve ser humilde. E eu fui buscar alguns significados desta palavra,
e alguns significados são assim, a consciência caracterizada pela própria consciência das limitações que são modéstia e simplicidade. Sentimento de sempre estar disposto a tratar o outro, o próximo, como alguém muito importante, digno de respeito e digno de reverência. Qualidade de quem age com simplicidade. A humildade precede a honra. Jesus foi humilde o tempo todo e hoje ele é honrado pelo Pai. Aqui, uma pergunta, muitas vezes nós queremos ser honrados, não é verdade? Quem não gosta de ser honrado? Mas lá em Provérbios 15:33 vai dizer assim, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade, ela precede a honra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1, a história real sobre a humildade. Uma história real sobre a humildade. Subtópico 1, o lava-pés. Alguém sabe o que é o lava-pés, irmãos? Lava-pés era uma tradição judaica, aonde todo visitante que chegava na casa de alguém, um funcionário da casa, e se não tivesse um funcionário na casa, o próprio dono da casa trazia uma bacia e uma toalha para lavar os pés dos seus amigos, do convidado, do parente que chegava na casa em sinal de honra. A honra, as pessoas eram honradas com esta atitude de chegar em alguma casa e o dono da casa lavar os seus pés. Ele estava dizendo àquela pessoa que ele era muito importante na sua vida. Este é o costume do lava-pés judaico. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com seus discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascal com seus discípulos. Nesta ceia o Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante esta ocasião, Jesus quebrou o protocolo tradicional da ceia, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. A humildade tem que ser uma virtude essencial em nossas vidas, irmãos. Nós precisamos ser humildes para que cada vez que nós nos achegarmos a alguém para pregar o Evangelho, eles precisam ver Jesus em nossas vidas. E Jesus disse assim, vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração. Nós precisamos ter esta virtude em nossas vidas para quê? Para que nós possamos também viver em comunhão um com o outro. Eu estava lendo esta lição aqui, e eu conheço alguém, foi candidato a vereador do meu bairro, e ele é um homem que ele tem muito conhecimento, tanto o apelido dele é Google, porque o que tu perguntar ele sabe. E um dia ele conversando comigo, e ele se queixou comigo lá no meu trabalho, porque as pessoas não me entendem, Carlos. Eu digo, eu posso te dizer uma coisa que eu vejo em ti, e é uma crítica construtiva, não estou te jogando para baixo, nem jogando um balde de água fria em ti. Você precisa escutar mais e falar menos. Você precisa respeitar aquela pessoa que não tem o conhecimento que você tem. Não a trate com indiferença e nem com soberba. E ele disse assim, tu está dizendo que eu sou soberbo? Eu digo, um pouco sim, meu amigo. Por que as pessoas não se aproximam de ti? Por que as pessoas, quando te enxergam, elas saem por outro lado? Tu já notou isso? Não, eu notei. É só por causa dessa situação. Você precisa ser um pouco mais simples com as pessoas. Você precisa ser um pouco mais humilde com as pessoas.
Sempre reconhecendo que ela também tem uma carga de conhecimento. Talvez não esteja a quantia que você tem, mas ela também tem uma sabedoria e você precisa respeitar isso. Então, a humildade é isso aí, irmão. Reconhecer que o outro também tem algo para nos oferecer. Assim como nós oferecemos algo para alguém, alguém sempre vai ter algo para nos oferecer. Por mais simples que seja, olha o ato que Jesus fez. Sendo Ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, olha só. A simplicidade foi de lavar os pés de alguém. Nós sempre temos que receber as pessoas com simplicidade em nossa vida. Podemos ter dinheiro, podemos ter carro, podemos ter uma casa boa, um sapato bom, um calçado bom, mas a simplicidade nunca pode se apartar da nossa vida. Porque se nós não tivermos isso, nós nunca vamos ter honra. E é a própria Bíblia que diz isto. Subtópico 2. O desenvolvimento da história. No capítulo 3, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha. Levantou as pontas das suas vestes, atou a sua cintura, pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar o trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do Senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus olhou, se deu de conta que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados. Jesus se deu de conta naquele momento ali. Então nós entendemos que Jesus conhece tudo, sabe tudo. É mais uma prova bíblica que Ele está sempre atento ao que está acontecendo nas nossas vidas. Ele notou ali que não tinha quem fizesse o ato de boas-vindas aos seus discípulos. Não tinha ninguém para honrar os seus discípulos. Não tinha. E o que Ele fez? Ele tomou a atitude de honrar aqueles que estavam com eles. Deus sempre vai encontrar um meio de nos honrar, irmão. Deus sempre vai encontrar um meio de nos abençoar enquanto nós vivermos a verdade da sua palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está sempre atento ao que está acontecendo conosco e ao nosso redor. 3. A mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano comum, que todos faziam para exemplificar esta atitude de humildade. É evidente que neste episódio, que o cristianismo só se tornará eficaz, olha só, que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus e se os seus valores ensinados pelo mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre estes valores destaque-se a humildade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O cristianismo só se tornará eficaz, irmão, e alcançará o propósito do reino de Deus e se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seguidores. Humildade não pode faltar na vida do cristão. Simplicidade não pode faltar na vida do cristão. Hoje nós vemos um mundo arrogante, aonde você é o que você tem. Você vale o quanto você tem. Nós vamos ver que os primeiros honrados aí no mundo são os que mais têm.
Você chega a um artista, aqui em Uruguaiana já aconteceu de ver, de um artista de televisão passar por Uruguaiana, chegar num restaurante e ele comer tudo do bom e do melhor e não pagar. Porque ele é artista, porque ele é famoso, porque ele tem dinheiro. Tá? Mas enquanto aquele que não tem condições está lá na porta, às vezes esperando um pedacinho do que sobra, não é alcançado. Porque o dono do lugar não tem humildade para reconhecer que aquele que também que está lá fora. Eu fui numa churrascaria um dia numa cidade e tinha um mendigo na porta. O dono foi lá, mandou ele embora, ele sentou na esquina e eu cuidando, irmão seu. E eu cuidando, e aquilo deu no meu coração. Porque em outra hora eu já estive na situação dele. Antes de Jesus me encontrar, eu também estava na situação dele. E eu me enxerguei lá. Eu almocei, fui lá no garçom, chamei o garçom, eles vendiam uns marmitex, eu digo, tu coloca tudo que tu tem aí, tudo. Você vai levar para a viagem, vou. Coloca tudo que tu tem aí. Eu saí com 3 pacotes grandes. E a minha esposa não tinha terminado de almoçar ainda. Estava com um monte de gente. Chamei o rapaz, assobiei para ele, ele atravessou a rua, fui lá e entreguei para ele. Estava o dono do restaurante na porta. Eu digo, isso aqui era para você fazer. Ele não é menos importante daquele que tem para pagar. Ele só não está aqui porque ele não tem. Então nós precisamos ver e entender que Jesus nos chamou para vivermos as suas verdades e sermos simples. E quando nós olharmos para alguém, irmãos, nós vamos ver que ele é importante tanto para Deus quanto para nós. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo, a todos os seres humanos, a ponto de ser humilde. Olha só a humildade de Deus, de dar o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas nós hoje temos a vida eterna por causa da humildade e da simplicidade de Deus que entregou o seu Filho em sacrifício pela minha e pela tua vida. É por isso que estamos aqui vitoriosos nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína, interiorizada no corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal. Ele é atemporal, irmãos, ele é atual e ele é prático, nós devemos praticar, ele está atual hoje e ele não vai sair de moda. Enquanto Jesus não vier na sua glória, buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, nós temos que ser humildes diante dos homens e diante de Deus. Praticar esta humildade ensinada pelo nosso Jesus. Tópico 2. A humildade implica no autoconhecimento. Subtópico 1. Conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era. Jesus entendia o seu papel. Jesus sabia a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Jesus tinha consciência de quem ele era. Jesus sabia o que ele veio fazer aqui. Jesus sabia qual era a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus sabia que ele era Deus. Jesus sabia que ele era o Senhor de todas as coisas, tanto que ele deixou escrito, eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tinha autoridade sobre tudo e sobre todos. Não precisava, humanamente, irmãos. Humanamente, quem mais tem, jamais vai se humilhar. Essa é a condição humana, naturalmente. Não da igreja, mas naturalmente. O ser humano, quanto mais tem,
mais abastado ele é, quanto mais poder ele tem, menos ele vai reconhecer o que é menos do que ele. Jesus tinha um poder muito maior do que isso. Infinitamente maior. Não precisava, Renato, ou Marcos, não precisava, mas ele precisava ensinar aos seus discípulos o caminho da simplicidade, o caminho da humildade, o caminho de que eles entendessem que olhar para o irmão dele, que o irmão dele mesmo sendo menor, não tendo as qualidades, não tendo os bens que ele tinha, mas que ele também deveria ser honrado. Nós sempre temos que ter no nosso coração a alegria, irmãos, de honrar os nossos irmãos, de honrar a nossa família, de honrar as nossas esposas, os esposos, os filhos, tratando eles como pessoas especiais. Não temos que ter diferença um do outro. Não podemos. Eu sempre digo para todo mundo, eu venho de uma família muito pobre. Eu fui criado, irmãos, ferventado com farinha de mandioca. Era o que o papai tinha para dar. Hoje eu estou melhor de vida, glória a Deus, Jesus tem me abençoado bastante, mas nunca perdi a minha simplicidade. Nunca perdi a minha simplicidade. Um irmão foi procurar uma vez a minha casa, bateu numa casa depois lá e a senhora disse assim, não, ele mora ali. E ele foi lá na minha casa, entrou na minha casa. Esse irmão, Carlos, eu me enganei contigo. Eu digo, irmão, o que foi que houve? Fiz alguma coisa? Não, eu achei que o irmão era muito pobrezinho. Eu até vim com a cesta básica aí. Né? Porque o irmão é tão simples, o irmão é tão humilde. Eu digo, não, irmão, eu tenho uma vida boa, graças a Deus, mas isso não precisa estar mostrando, não precisa estar aparentando, não precisa estar me enchendo o meu ego. Não. Eu venho de uma família muito simples, eu venho de uma raiz muito pobre. E a gente não pode perder as nossas raízes, não podemos nos esquecer do lamaçal de pecado da onde o Senhor Jesus nos tirou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Jesus, sabendo que o Pai eu tinha colocado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, mas queria voltar para Deus. Jesus sabia que depois daquela ceia ele iria ser traído, como nós lemos aqui. Ele sabia que ele iria ser crucificado, morto, e que ele voltaria ao Pai. Qual era a preocupação de Jesus nesse momento? Era ensinar os seus discípulos que eles fossem humildes, reconhecessem as virtudes um do outro. Essa era a preocupação. Nós vamos ler mais adiante aqui depois, nós vamos ver que os discípulos, Jesus trouxe essa situação do lava-pés para mostrar para eles que o menor aqui seria o maior no reino de Deus, porque eles estavam discutindo, Jesus ouviu eles discutindo entre eles para ver quem seria o maior ou o melhor no reino de Deus. E por causa desta atitude deles que Jesus estava fazendo essa atitude do lava-pés. Ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar os seus discípulos a importância da humildade. E aqui, irmãos, que meu coração nesta manhã se enche de gozo. Aqui nesta manhã eu louvo a Deus, porque Deus não olhou a minha condição quando me encontrou. Quando encontrou cada um de vocês. Quando Jesus nos chamou, nos achou, nos salvou, Ele teve essa atitude de lavar os nossos pés. Ele estava dizendo quão importante nós éramos para Ele, porque a nossa passagem bíblica vai dizer que Ele amou os seus discípulos, a nós, até o fim. Imagina você sentado na reunião de ceia. Daqui um pouco
mestre entrar e começar a lavar os teus pés. Olha o que Jesus estava fazendo, que atitude maravilhosa. Ele estava dizendo: vocês são amados, vocês são importantes. Quantas vezes nós pensamos na nossa caminhada que ninguém nos ama, que ninguém nos dá valor? Eu pensava isso, irmão seu. Eu pensava isso, irmã Itália, quando eu tentei tirar a minha vida. Quando eu preparei tudo, até que uma menina chegou e me disse: olha, moço, Jesus te ama e tem um projeto na tua vida. Glória a Deus, eu me senti importante quando aquela menina me disse isso. Uma jovem daqui da igreja, fazia parte da Almadur naquela época. E eu era um marginalzinho do meu bairro. Ela foi tão humilde que ela foi lá onde eu estava. Eu era um drogado no meu bairro. Eu traficava junto com meus irmãos. E ela disse: Jesus te ama, tem um projeto na tua vida. E eu quero te dizer que é assim que Deus nos reconhece. Eu acredito que Jesus está nos ensinando uma grande lição, que ninguém é mais importante do que ninguém. Que ninguém é melhor do que ninguém. Eu aprendi que quando a Bíblia olha o ser humano, irmão Alberi, ele olha na horizontal. Não existe maior e nem menor. Todos somos iguais perante o Senhor nosso Deus. Deus nos enxerga igual. Aleluia. É lógico que uns oram mais, outros se consagram mais, né? Outros trabalham mais na obra, outros menos, mas somos iguais diante dos olhos de Deus. E é isso que Jesus quer que nós enxergamos nesses dias. Que nós venhamos aprender nesta manhã que todos somos iguais uns aos outros. Nós somos parte de um mesmo corpo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desta forma é essencial que conhecemos nossa natureza. Devido ao pecado, temos, olha que dificuldade de nos submeter uns aos outros e nos humilhar. Humilhar aqui, irmãos, não é passar vergonha, não é esse o significado dessa palavra nesta manhã. É humilhar, é reconhecer, Jorge, que tu é uma bênção para a igreja, para a tua família e para mim. Que eu possa confiar que o dia que eu precisar de ti, tu vai estar disposto a me ajudar. Por mais que eu seja um obreiro, um cargo mais alto, nós temos cargos na igreja, mas somos todos iguais a vocês. Louvado seja o nome do Senhor, porque por ser humano, normal, natural, é difícil ele reconhecer uma pessoa. Uma vez, quando nós estávamos pregando a palavra de Deus, e eu me dei de conta que eu falei com um advogado, e ele me olhou assim, com desdém, porque ele, nível superior, eu, nível médio, segundo grau incompleto, mas eu queria falar de Jesus para ele. Ele não aceitou porque eu não tinha a mesma graduação dele, o mesmo curso, a mesma etapa dele. E se ele tivesse humildade para me escutar hoje, ele estaria aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Quando alguém vier te falar algo da parte de Deus ou alguma coisa, querido, dê atenção, ouça o que ele tem para falar, porque às vezes Deus usa as coisas mais simples para falar conosco. Deus usa as coisas mais simples. E eu vou contar um testemunho para vocês. Nós estávamos numa tenda lá nas Três Bocas um dia, um domingo, calor quente, mas quente, fervendo debaixo daquela tenda. E eu estava disperso. Não estava adorando, eu estava no culto, mas não estava adorando. Daqui a pouco eu vi um coisinho que você mexeu lá na cerca, que veio vindo, veio voando. Sentou um louva a Deus, irmão, no mastro da tenda na minha frente. E aquele bichinho, a natureza dele, ele fica quieto e fazer assim, né? E eu disse: misericórdia, Deus, as coisas mais simples você está falando comigo. É as coisas simples.
Simplicidade, irmãos, é o que nos faz mover a igreja. Simplicidade, ontem o irmão estava pregando, você receber alguém, dar atenção para ele, fazer com que ele se torne importante. Eu não sei como você foi aceito na igreja, como você chegou na igreja. Eu, quando cheguei na igreja Assembleia de Deus, me sentaram ali, me deram a Bíblia, a pessoa que estava do meu lado ficou me auxiliando durante o culto, para mim que eu pudesse acompanhar, me deu o inário dos hinos da harpa para mim poder cantar, e eu me senti importante aquele dia, eu me senti alguém. É isto que Deus precisa, que nós sejamos humildes. Glória a Deus, que nós venhamos frutificar essa humildade em nossas vidas. Glória a Deus. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Dependendo da nossa situação e o momento, quantas vezes nós fizemos assim? E quando nós fizemos assim, nós erramos. Não vou dizer que pecamos, mas entristecemos o coração do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim sendo Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade, dizendo: eu vos dei o exemplo, façais como eu fiz. Subtópico 2, exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino repleto de glória e poder, que deixa a sua majestade do céu para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto o verbo divino, ele se tornou carne e uniu-se à nossa condição. E esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés. Onde estava o Deus encarnado, lavando os pés de pessoas comuns? Você parou para pensar nessa situação? O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e tudo que neles há, a Bíblia vai dizer que são obras das suas mãos, desceu em forma humana, se humilhou, teve a simplicidade de se tornar um ser humano igual a nós. E ainda na humildade, na simplicidade do Pai, permitiu que o Rei dos Reis, o Filho, nascesse numa estebaria. Deus sempre foi simples, Deus sempre foi humilde, Deus sempre nos amou, Deus sempre nos deixou esta mensagem de simplicidade desde o princípio. Desde o princípio, queridos. Desde o princípio. Desde das colheitas do trigo, da cevada, lá no princípio Deus ensinava aos ricos, os donos das colheitas, que não voltassem colher os rabiscos, que não voltassem colher os rastolhos. Para quê? Para que era para deixar para os pobres, para a viúva, para o necessitado. Deus sempre foi simples em nossas necessidades. Deus sempre enxergou a necessidade do ser humano. Deus sempre veio, desde o princípio, ensinando os homens a simplicidade, a humildade. Deus sempre fez isso. A intenção de Deus é que o povo seja simples, seja humilde, para que possa viver unido, de mãos dadas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim sendo, enquanto o verbo divino, ele tornou-se carne, uniu-se à nossa condição, e esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés. Aonde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns? Tamanha humildade, tamanho exemplo de simplicidade. Ele tinha todo o poder nos céus e na terra, ele não precisava fazer isso. Muito pelo contrário, é ele quem precisava ser honrado. Era ele, quando entrasse na casa, pelas condições que ele tinha, de quem ele era, que teriam que lavar os pés deles. Mas não tinha ninguém que fizesse isso. E ele não tomou por pesado, não tomou por vergonha, não tomou por diminuição ele dobrar o joelho, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, lavar os pés dos seus discípulos.
À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos a lideranças dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deve ser algo natural. Sempre, irmãos, devemos honrar os nossos líderes, a nossa liderança, não deixar aquele sentimento, mas é o fulano, eu não vou fazer. É a ciclana, eu não vou trabalhar. Isso não é simplicidade, irmãos, isso é soberba. Mas se é o fulano que está lá, eu não vou. O irmão Alberi? Não vou, já conheço o Alberi. A Bíblia nos ensina a dar honra a quem tem honra. E nós só vamos honrar quando nós somos humildes e reconhecermos que o Senhor está na direção de toda a vida da igreja. Aleluia, quando acontece um evento, quando acontece alguma coisa, alguém é consagrado, alguém é levado a tal cargo, o irmão é colocado em tal departamento, isto é a vontade de Deus, nós temos que ter humildade suficiente da parte de Deus, de reconhecer que aquela pessoa está lá porque foi o Senhor quem a colocou lá. E nós devemos dar as mãos com humildade para trabalhar para que a obra não pereça, queridos. Para que o mundo possa conhecer que a igreja é um lugar de humildade e de simplicidade. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo o apóstolo Paulo fez este apelo: de sorte que haja em vós um mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não teve intenção de ser igual a Deus. Ele reconheceu que ele tinha as virtudes que Deus tinha, mas que ele veio na condição de filho. Aqui está o porquê que Jesus estava ensinando a situação do lava-pés. Subtópico 3. O maior no reino de Deus. Nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Ou com quem seria considerado o melhor. Quantas vezes nós pensamos, e eu acredito que comigo aconteceu, os irmãos devem ter acontecido, mas eu sou melhor nisso, mas eu faço melhor nisso, eu sou mais do que isso. Quantas vezes aconteceu isso? Quando nos falta a humildade, eu poderia fazer melhor. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? A arrogância entra em nosso coração e nós achamos, não vou porque eu posso fazer melhor, não vou cooperar porque eu posso melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu oro mais, eu tenho mais dinheiro, não posso assumir um cargo disto ou um cargo daquilo. Não, queridos, a humildade tem que sobrepor a nossa vida. Eu não lembro qual é o versículo de Provérbios que vai dizer que a simplicidade e a humildade, ela tem que preceder a todo homem. Tem que vir na frente de cada um de nós. Contudo, ele sendo Deus não reivindicando igualdade com Deus, ensinava os seus discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após a sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de que, olha só, que o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca o egoísmo ou interesses pessoais. A Bíblia vai dizer que o primeiro será o derradeiro, o último. E o último será o primeiro. No reino de Deus, as coisas são inversas às coisas do mundo. As coisas do mundo, o primeiro é o primeiro. E o último é o último. No reino de Deus é o contrário. O primeiro é o último e o último é o primeiro para Deus. É assim que funciona o reino de Deus.
A virtude da humildade possibilita-nos a reconhecer nossas limitações. Dessa forma, vamos evitar a armadilha da soberba. A Bíblia diz que os soberbos, Deus rejeita. Verdade. Serão exaltados. Este é o reino de Deus. Quanto mais nos humilharmos, é aquela coisa que a humildade ela precede a honra. Lá em Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade ela antecede a honra. Aos humilhados serão honrados. Quanto mais nos humilharmos, mais reconhecidos nós somos. Quanto mais nos humilharmos diante de Deus, diante dos irmãos, mais afeto, mais reconhecimento, mais orações em nosso favor. Na verdade, a Bíblia vai dizer assim: por esses insubmissos soberbos, por isso não andeis nem oreis por eles. É Bíblia. Mas quando a gente é humilde, a gente é simples, que a gente dá atenção aos irmãos, a devida atenção aos irmãos, sempre o irmão vai se lembrar de nós nas nossas orações. É ou não é verdade, irmão? Sempre. Aquela pessoa que é simples, que nos trata com alegria, que nos trata com honra. Honra não é trazer presente, irmãos. Honra não é dar coisas caras. Honra é reconhecer que tu é um servo de Deus igual a mim, que nós vamos para o mesmo céu, caminhamos o mesmo caminho, batalhamos as mesmas batalhas, estamos juntos neste exército. Isto é honra, reconhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 3. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca da proeminência e liderança, como é retratado no Evangelho de Lucas 9, 46, 47, vai dizer que ali os discípulos disputavam quem seria o melhor, quem seria o maior, quem seria o primeiro. Jesus estava ciente disso. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Deus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. A nossa preocupação não deve ser quem é o melhor de nós, se eu sou melhor, se você é melhor. Não é essa a preocupação de ocupar os primeiros lugares, de ocuparmos lugar de destaque, ou de não, o fulano agora sai do departamento e eu que tenho que ficar porque eu que tenho as melhores qualidades, porque eu sou o mais apropriado para ocupar o lugar. E não é assim, queridos. Não é como nós queremos, é como Ele quer. E se nós não chegarmos àquele lugar onde nós queremos, é porque ainda não é o momento. Não é o momento. O momento de Deus vai chegar em todos, nós temos que saber esperar o nosso momento, não almejar aquilo que Deus ainda não nos deu. Não almejar o lugar daquele fulano ou competir com o irmão, pelo lugar de excelência, que nem os discípulos estavam aqui. Preocupados em saber quem seria ou quem substituiria Jesus quando Jesus subisse ao céu. Fulano lá, talvez Pedro, sei lá, Tiago, achava, não, agora quando Jesus subir eu vou ficar no lugar dele, eu que vou ser o substituto. Não, eu sou o melhor porque eu sou mais amigo de Jesus. E o reino de Deus não é por amizade, é por graça, por chamado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já havia preocupação entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Deus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar uma jornada de forma errada. O caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho de Jesus, o caminho dos seus discípulos, não se alicerça no sucesso material, na fama, na ambição, mas sim na capacidade de servir ao próximo de maneira humilde. O nosso caminho não é alicerçado no nosso sucesso material, irmãos. Porque quando nós deixarmos este mundo, ou quando Jesus ficar em glória, tudo que temos vai ficar. Vai ficar
meu caderno, meu casaco, meu sapato, meu carro, a minha casa. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Então não é por bens materiais. Não é porque eu sou conhecido. Não é porque o meu nome é conhecido na cidade, porque o teu nome é conhecido na cidade, na região, no e-mail, no ambiente de trabalho onde você trabalha, que você vai herdar o reino dos céus. Não é por fama. Não é por ambição de você estar no melhor lugar, de ter as melhores coisas, né? Por riqueza, não. Não é por isso que vamos herdar o reino dos céus. Mas sim na capacidade de o quê? De nós servir ao nosso próximo. A Bíblia vai dizer, estive nu, deste-me de vestir. Tive sede, deste-me de beber. Estive preso, foste visitar-me. Estive doente, foste me ver. É isso que Jesus quer. A humildade de nós servirmos ao nosso próximo. Jesus era Deus encarnado e veio como servo para servir aos seus discípulos. Ali ele demonstrou tamanha simplicidade. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Por isso que no começo da igreja, quando os discípulos saíam para pregar o Evangelho, Jesus mandava de 2 irmãos Almeri. Seria isso? E que eles não levassem nada. Porque Deus ia suprir as suas necessidades no decorrer do caminho. Né? Eu digo assim, quando eu trabalhava na congregação da Anita Garibaldi lá, eu tinha sempre, graças a Deus, Deus me abençoou, meu trabalho, eu tenho um carro bom, eu já tinha um carro bom, mas quando eu ia visitar os irmãos lá da vila, eu nunca fui de carro na casa deles. Eu deixava o carro na congregação, botava uma roupa tranquila, normal, ia lá visitar eles. Porque às vezes nós vamos num lugar onde são pobres, onde são mais humildes, e eles ficam constrangidos. Eu conheci irmãos que não entravam na casa das pessoas. Eu conheci uma irmã, irmãos, que é difícil de falar, e ela, para dar ceia para essas pessoas, ela dava no portão. E a casa dos irmãos era canto, caibro, paredes, era... Se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não tem parte comigo. A nossa condição material, a nossa condição de cargo na igreja não deve esconder a simplicidade que o Senhor quer nos ensinar. A nossa condição material, queridos, não deve impedir as pessoas de chegarem a nós. Elas têm que olhar. Eu fui visitar um tio meu em Passo Fundo, visitar meus tios em Passo Fundo com a minha mãe há algum tempo. E a minha mãe fez um churrasco para reunir todos os irmãos. E ele disse assim, eu vou ter que ir lá em casa buscar a esposa dele, minhas primas, meus primos. E eu vi ele falar com meu tio, eu digo, vou ter que chamar um táxi. E eu escutei. E eu recém tinha comprado o carro que eu tenho. E eu cheguei nele e digo, tio, eu lhe levo lá, eu vou lá e trago a tia e os primos, tudo, o carro é grande. E ele me disse assim, não, sobrinho, não. Eu sou muito pobre, eu moro lá no final de um beco. E ele olhou para meu carro, eu digo, tio, olhe para mim. Aquilo ali é só um pedaço de lata. É só um pedaço de lata. Daqui uns anos mais ele já vai estar estragado, não vai servir para mais nada. Eu quero que o senhor olhe para mim, eu sou seu sobrinho. E eu quero lá buscar a tia, quero lá buscar os primos com o senhor.
Não se preocupe, é só um pedaço de lata. Às vezes as pessoas olham para o que temos e acham que nós somos grandes e que somos arrogantes. Assim, não. Nós temos que demonstrar a simplicidade de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos disso, que as pessoas enxerguem humildade em nossas vidas, irmãos. Que elas não tenham receio de chegar em mim e em você para conversar. Que elas não tenham receio de chegar em nós para pedir uma oração. Que quando elas tiverem uma necessidade, eles podem olhar para nós e dizer assim, não, o irmão e a irmã vai conseguir me ajudar porque ele tem uma simplicidade. Nós precisamos disso nesses últimos dias. Verdade. Ou jogadas fora. Verdade. A Bíblia vai dizer que Atos capítulo 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos e tudo era comum de um para todos. Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Glória a Deus. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar os nossos mesmos sentimentos que pautaram sua vida e ministério terreno. Sendo assim, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma experiência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. A Bíblia está nos dizendo nesta manhã, o exemplo de Jesus, que isto, irmão, sem isto não vale a pena viver. Sem humildade, sem mansidão, sem simplicidade, nós não vamos conseguir frutificar para o reino de Deus. A humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, não busca fama, ela busca servir. A humildade não obriga, ela convida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler de novo isto aqui. E eu quero que os irmãos repitam nesta manhã, por gentileza. A humildade não compete. Ela coopera. A humildade não busca fama. Ela busca o servir. A humildade não obriga. Ela convida. Mas que maravilha, glória a Deus. E a conclusão é esta, irmão. Nesta lição, abordamos a relevância da virtude e da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz a respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que não têm nada a ver com a simplicidade do Evangelho. Desta forma, podemos seguir o caminho humilde do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu fiz um resumo aqui, irmão, já está lá, 2 minutinhos eu tenho. A mensagem bíblica é que a simplicidade e a humildade são valores fundamentais que devem orientar a nossa vida, tanto nossa relação com Deus como a nossa interação com os outros. A humildade é a chave para uma vida abençoada e na busca da sabedoria. Colossenses capítulo 3, versículo 12 vai dizer assim, portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, venhamos nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão
e paciência. Que Deus vos abençoe nesta manhã. Glória a Deus, irmão Alberi.